Ei, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, seja a que hora que você assistir essa live depois que ela for ao ar. Muito prazer, José Miguel Wisnik. Muito prazer, doutor Eugênio Butti. Salve, Eugênio. Que bom estar Feliz. aqui. O apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma estante repleta de livros. Agora eu fiz uma coisa certa. Eu deixei o YouTube ligado, eu fico me ouvindo falar depois que fala. Já resolvi. Gente, alegria estar aqui com vocês. Alegria maior ainda de ter lido e ter o texto do Eugênio e já ter ouvido a música do Zé Miguel, e aí fez esse milagre maravilhoso que só a arte e a cabeça iluminada de Vossas Excelências podem alcançar. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Antes, informar que nós vamos fazer agora, eu teria que ter começado a fazer a abertura, vou fazer a abertura, desculpa. Bem-vindos ao Sempre um Papo em Casa, essa modalidade digital que a pandemia nos lançou. Para o Sempre um Papo nem tão complicado, porque há 20 anos, destes 35, ano que vem eu vou fazer 35 anos, né? Imagina, desde que o Zé Miguel era pequenininho. Eu sei a idade do Zé Miguel, não era muito pequenininho, não. Zé Miguel, essa cara lindinha aí, mas ó, séculos atravessam esta alma. Enfim, aí estamos então nessa modalidade digital, nem tão complicada, porque há cerca de 20, 25 anos o projeto Sempre um Papo vem gravando, né, as suas edições, graças a este ser humano que está aqui embaixo. Está aqui embaixo ou está aqui do lado? Não sei, eu nunca sei. Aqui embaixo, que nem TikTok, né? Que é o Eugênio Butti, que quando eu comecei a fazer o Sempre um Papo lá em Brasília, recebi um telefonema desse moço que sugeriu que eu devia gravar os programas e exibi-los na TV Câmara. Lá ele era presidente da EBC Radiobras. E ali começou esta sanha digital que deposita nesse local que vocês estão assistindo agora no YouTube mais de 400 programas de TV gravados ao longo desses anos. Então, tem aí um acervo de literatura brasileira muito importante, disponível gratuitamente, já há tantos anos. Então, se quiserem navegar nessa nossa plataforma, por favor, inscrevam-se e também coloquem aí esse sininho apertado para que a gente possa informá-los das próximas lives. O projeto Sempre um Papo é uma realização da Associação Cultural Sempre um Papo, com o patrocínio da CEMIG e do Itaú, com o apoio da rede Mater Dei, todos via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Pronto, acabei. Zé, Eugênio, eu estou assim meio em dúvida sobre como começar, mas vamos começar na origem, que é o Zé falando sobre como é que teve essa ideia de fazer a música. E aí a gente vai para o Eugênio e vamos fazer um bom bate-papo, como é a nossa ideia. Bem-vindo, boa noite, doutor Zé Miguel Wisnik, querido, amado, maravilhoso. Boa noite, Afonso, Eugênio. O poeta e compositor José Miguel Wisnik está sentado em frente a uma janela. Ao fundo, há prateleiras com livros até o teto. E quando a gente se encontra, né, nessa coisa, vou dizer, radiante, radiosa e radiante, né, que o Afonso promove assim há tanto tempo. E para mim também por poder ter essa conversa aqui com o Eugênio, porque essa conversa deixou... desculpe, tocou aqui, devia ter desligado. Porque essa conversa começa... Eu fiz uma música, essa música também vem acompanhada de um clipe. Na verdade, o clipe se tornou... Nunca tinha feito uma música da qual o clipe, ou seja, a imagem, o vídeo, é parte dela, é inseparável, né? E ela... vamos dizer, circula aí, está no YouTube, se vocês procurarem com o nome de A Terra Plana, né, a composição aparece lá, esse vídeo, e
o Eugênio escreveu no jornal Estado de São Paulo um artigo sobre a canção, ou melhor dizendo, estimulado, inspirado pela canção e pelas questões que a canção despertou nele. E essa foi uma coisa que me alegrou muito, porque o que eu queria, né, com essa música, mais do que nunca, era que ela provocasse esse tipo de inspiração, de resposta, né? Porque ele viu que aquela música é uma conversa, uma série com muitas questões que nós estamos vivendo. E então, só para indicar um pouco do que trata, como é a canção, para que o Eugênio possa falar sobre, né, o modo como ele viu, como ele sentiu a canção, ela se chama A Terra Plana, e a Terra Plana está ali, o plana não como um adjetivo, mas como um verbo, né? A Terra flutua, né? A Terra voa no cosmos, assim, a gente é levado nesse corpo, né, celeste que é um organismo, né, que é chão e é céu, né, o que o céu é para nós um chão, em suma, estamos nesse lugar, nessa viagem. E a canção então inverte aquilo que você, quer dizer, aquilo que esse bordão da Terra plana quer fixar, que é a ideia de que no meio do universo tem vivemos numa coisa que tem esse formato de uma moeda, de uma coisa. A Terra não é plana, a Terra não é chata, né? A Terra plana. E aí só posso dizer que, ao fazer isso, eu senti que eu não podia, quer dizer, não queria fazer isso cantando sozinho, eu dizendo essas coisas, porque é uma música de estar junto, né? De estar junto com quem escuta e com quem faz. Então, eu canto junto com Marina Wisnik, que é minha filha, mas que tem feito, às vezes, parcerias comigo e coisas, e ela faz palíndromos e entra palíndromos dela na música, mas também crianças de São Paulo, crianças da Bahia, né? Crianças do projeto Rum Alagbe, que é um projeto lindo de educação, de vida cultural, que é feito no terreiro do Gantuá. Então, é uma honra imensa, né, que o terreiro do Gantuá tenha participado disso, com essas crianças, com os percussionistas, e com o alabê do Gantuá, que é o Gabi Guedes, né, grande percussionista, que também ele toca na música, e assim também as cantoras daqui, nossas parceiras, né, em São Paulo, como a Nausete, a Mônica Salmazo, a Lívia Nestrovski, né, a Jussara Silveira, que é mineiro-baiana e mora no Rio, mas ela é muito paulista também, em suma, ela faz parte disso, mas também a cantora Lena Barruli, que morou um tempo no Brasil, mas é moçambicana e gravou lá em Moçambique, e a Zahi Guajajara, que é uma atriz cantora maravilhosa, que ela trabalhou no Macunaíma da Bia Lessa, por exemplo, foi lá que eu conheci ela, e elas cantam de seus lugares, né? Cada uma de um lugar, de uma casa, de um lugar, né? Do planeta, mas sem se ouvirem, na verdade, só ouvindo a música, mas aí elas cantam e aquilo forma um cântico, assim, delas, né? Então, é uma música que traz essa alegria de que é uma música da gente, né? Dos viventes. E ela, então, por isso que eu volto a dizer, né? Que quando o Eugênio deu essa resposta, isso ficou, quer dizer, foi muito feliz para mim, porque é uma música feita com outros e também para que outros planem juntos. E foi o que o Eugênio fez com o texto que ele escreveu. Eugênio, maravilhoso. Como é que aonde foi a sua viagem ao decidir escrever isso? Eugênio Butti está sentado em frente a uma parede branca com luminárias dos lados. Eu
tenho cada vez mais sentido coisas que eu preciso escrever, mais do que organizado uma pauta mesmo, como eu trabalho, né? Eu trabalho muito assim, procuro acompanhar os temas, ver o que pode ser uma pergunta do leitor, o que pode ajudar a formar um ângulo diferente para que as pessoas tenham outra leitura, ou para que ajudar as pessoas a ter uma leitura. E isso é um trabalho jornalístico, é um trabalho que entrega algo de valor, ou procura entregar algo de valor para a pessoa que compra o jornal, lê o jornal e quer ler. Isso está sempre comigo. Mas, muitas vezes, eu tenho sentido o que eu vou abordar, ou o que eu devo dizer, ou por onde eu devo começar. E com essa música do Zé Miguel aconteceu isso, porque eu vi e começa: a terra não é plana, a terra não é chata. Aí as crianças vêm vindo e surge uma espécie de passeata musical e a gente se sente flanando no universo, né, no espaço e no céu, no chão. O chão é o céu é o chão. A letra brinca com isso. Eu fui nisso. E eu acho uma coisa maravilhosa o que o Zé Miguel fez. Acho que é um hino, mas o termo hino prejudica o tipo de sentimento que eu tenho e que eu gostaria de expressar. É um hino no sentido de cantar uma coisa muito grave do nosso tempo. É um símbolo de todo o obscurantismo e de toda a opressão sobre o saber, e mais do que sobre o desejo de saber. Essa história de a Terra ser plana, ela é uma irmã maligna da história de que o nazismo é de esquerda, da história de que o Barack Obama é um muçulmano infiltrado, de que as vacinas são maléficas. As vacinas são maléficas. Isso é uma espécie de irmandade maligna que está na franja de um ataque muito grave contra, a gente diz, a democracia, mas, na verdade, é um ataque contra a modernidade, contra o iluminismo, contra o renascimento, contra a Grécia clássica. É disso que nós estamos falando. E isso está com muita força. Eu posso pegar outra raiz também. O Wisnik estava contando do Gantois. Tudo isso canta o amor, canta o sentimento de que somos humanidade, de que vivemos juntos numa coisa que flana. E isso falou muito para mim. Foi por isso que eu escrevi. Eu tirei aqui porque passou uma moto. Precisa passar rápido, não? Precisa parar de falar. Não estava bom, né, Zé? Pode continuar. Mas eu achei que eu estava falando muito. Não, tá ótimo. Porque essa história do ataque à Grécia Antiga, como você falou, vai além. Eu acho que é um ataque à humanidade. Um ataque construído com o pior de tudo. E aí nós temos que reconhecer que é um ataque alicerçado, que tem um chão de razoabilidade. Entendeu? Porque se não tivesse esse chão, não teria esse alcance. Nós também não podemos considerar que todo mundo é ignorante. E não é. Isso é que me incomoda muito. Por isso a importância
da poesia nessa hora. Porque o Zé, e ele já fez isso na obra toda dele, ele tem essa elegância natural, conseguiu trazer a poesia para a música e, com isso, colocar para todos nós a lindeza do conceito do flaner aplicado à terra, né, Zé? É o flaner, né, que é essa palavra em francês, que é esse que está disponível, né, para o movimento, para atravessar, né? Então, a terra, nós flanamos, né, flaners, e isto é uma disposição, né, que é uma disposição para isso, para a vida, para o desejo da vida, para a diversidade da vida, para o partilhar da vida, né, com os iguais e diferentes. Então, tudo isso que o Eugênio estava falando também, né, porque estamos diante de um ataque que ele se dá em muitas oitavas, né? Um ataque, como você diz, é a Grécia, mas os fundamentos do Ocidente, mais o Renascimento, a perspectiva ilustrada, mais a modernidade, não é? Vamos dizer, as transformações, a eclosão de diversidade, inclusive o Ocidente se vendo ele mesmo nos seus limites diante dos seus outros, né? E se vendo diante daqueles que não são constituídos pela mesma razão iluminista, mas que ao mesmo tempo são formas, né? Inclusive mitopoéticas de ver a vida, em suma, que forma todo esse leque de possibilidades humanas. E tudo isso é atacado por essa, vamos dizer, essa disposição que a gente pode chamar de negacionista, né? É uma palavra, vamos dizer, também geral para dizer isso, mas que ela está em todos esses sintomas que o Eugênio estava falando agora há pouco e que estavam no artigo dele, né? Essa disposição, quer dizer, esse ataque à vida, ao humano, mas não só a existência do planeta como organismo, né, como vida, os viventes, em suma, porque o ataque quer dizer, ao meio ambiente, é uma coisa que o negacionismo também atinge, mas todas essas coisas são postas de um modo que, ao mesmo tempo, é como se aquilo fosse afirmado como uma verdade, a Terra é plana, como uma verdade autossuficiente, para a qual não há debate, né? Então, não é como, vamos dizer, até há algum tempo, nós tínhamos embates no mundo, e esses embates estavam em debate, porque havia, vamos dizer, um plano de discussão comum, que você aceita para que as ideias se confrontem, mas se confrontem com base em questões que teriam fundamento. Por exemplo, a grande batalha no século XX da promessa do mundo capitalista e do mundo socialista. É um embate, mas é um embate que, vamos dizer, é um debate, né? Agora, não é como debater com um terraplanista e com todos esses negacionismos, né? Então, às vezes, a gente fica se debatendo, se nós simplesmente quisermos confrontar isto com as armas, ou seja, do bom senso, da razão, da filosofia, do que for, né? Para, vamos dizer, contestar o que é bizarro em si mesmo e insustentável, né? E não é insustentável leveza do ser, que é essa a Terra plana, mas é a insustentável peso, né, de uma coisa pesada e rasa, né? Porque às vezes a gente pode dizer que tem coisas que são leves e superficiais, né? São muitas. Tem coisas que são superficiais ou outras são profundas e pesadas, né?
Mas tem aquelas coisas que são leves e profundas, né? E essas são muito importantes. E elas se contrapõem àquelas que são pesadas e superficiais, que são as piores, né? Então, eu acho que nós estamos num mundo da coisa pesada e superficial, né, que é bruta, grosseira e gosta de ser assim, né? Então, leveza profunda é uma arma, né, nesse sentido, é uma outra disposição, a terra plana, né? Leveza, né, no início e tal. E então, eu quero dizer que a arte, uma canção, como você percebeu, você disse isso, né? Eu achei um presente que você dissesse isso no texto, né? Que, é, que uma canção é uma maneira de rebater, de você, vamos dizer, desfazer este lugar, de você deslocá-lo. Eu acho que ele desarma mais do que se você tentar, não é, com as armas da razão que essa posição desqualifica por princípio, né? E você estabelecer esse vamos dizer, convívio da sensibilidade, que é uma afirmação, né, em si de uma outra coisa. Em suma, já estou falando muito também, Afonso. Que bom que está falando muito. Eugênio, agora você. Vou nem perguntar, que já tem um monte de coisa aí na sua cabeça. Tem. Eu estava pensando na letra, sabe que eu ficava ouvindo a música e comecei a anotar as coisas. Eu tenho um caderninho que eu vou marcando. Eugênio Butti mostra um caderno com várias linhas escritas à mão. Pego meu lápis e vou quando eu penso, quando eu vou... E tem coisa tão bonita, tem esse palíndromo que ela é o voo e o ovo. É tão bonito isso, porque a Terra voa e também é o que nos abriga. Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando também, mas tem tanta coisa tão bonita nessa letra, e depois a conjugação das diversas mulheres cantando, e eu sou fã assim de carteirinha de algumas, como a Ná, que eu conheço mais, a Mônica Salmazo, que eu conheço um bocado também, a Lívia Nestrovsky eu conheço menos, mas essas mulheres todas, elas vão construindo uma atmosfera dentro da qual a gente se sente voando. É algo muito especial mesmo. Eu gostaria que todo mundo ouvisse essa canção como uma espécie de oração, no momento de recolhimento. É muito importante isso, não é apenas uma fruição, um despertar, é algo que é necessário. Mas eu também fiquei pensando que são muito raros os momentos em que pode haver uma ponte amistosa e aberta, de coração aberto, entre ciência e arte. É claro que esse diálogo é sempre tentado, mas muitas das vezes a ciência tem arestas graves com relação à filosofia e com relação à arte. A ciência é muito ciosa da sua autoridade, do seu moto próprio, da sua forma de conhecer e estabelecer e fixar, e agora essa coisa produtivista, essa coisa quantitativa, essa aproximação tão simbiótica entre ciência e capital, e tudo isso faz parte desse peso
E aí é um peso profundo, um peso de engrenagens subterrâneas, envolve a tecnologia. Mas, ouvindo a música do Zé Miguel, eu me lembrei tanto do João Steiner, isso que foi... João Steiner é um astrofísico, morreu esse ano, professor nosso da USP, um cientista renomado, de grande projeção internacional, representava o Brasil nesse esforço internacional de construção do telescópio, que vai começar a funcionar no Chile, um super telescópio. A lente tem 20 metros ou mais, é um negócio, uma coisa linda. Essas imagens que vêm do espaço mais profundo são coisas... eu fico pensando nessas pessoas vendo isso, mas eles veem também nos telescópios raios invisíveis, e aí é chato, né? Quem observa as coisas nos telescópios são computadores. Mas o João, com quem eu conversei várias vezes, eu adorava conversar com ele, e uma vez eu perguntei para ele assim, agora vai ter um ministro da Ciência e Tecnologia, que é um astronauta, e ele falou para mim, a Terra é redonda. É um astronauta e, por isso, ele sabe que a Terra é redonda. E, puxa, isso é o Wisnik, é o Zé Miguel. É raro que isso aconteça. É raro que uma canção e tudo da ciência fiquem do mesmo lado nesse voo contra o obscurantismo. É raro, e isso aconteceu. Então, também por isso, eu quis escrever e fico, sabe, eu fico cantando a música. É difícil, não é uma música assim, mas tem várias partes que são muito próximas. Você... Diga. Não, falo que eu queria entrar um pouquinho nessa questão puxada agora pelo Eugênio, sobre a cosmopolítica, porque avançamos aí alguns campos de discussão com a sua música. Eugênio acabou de falar isso. Exatamente. Não, o Eugênio foi tocando em todos esses campos, né? E ele escreveu isso de uma maneira que era, vamos dizer, o argumento muito, vamos dizer, caloroso no texto dele e poético, né? Porque ele conta do João Steiner, né, logo no começo do texto, e fala e diz tudo isso, quem é, não é? E aí passa pelo assunto do negacionismo, passa pela canção, e no final das contas, né, diz a terra e o céu, chão, né, o chão e o céu, mas olhado de lá, a terra é vista como azul, azul como os olhos de João Steiner, né, que é como quando ele volta, termina o texto, né, indo então para o olhar, né, o olhar do cientista, mas olhado, né, por você de um modo poético. Então tudo isso faz essa ligação, em que são diferentes campos, né, do conhecimento da atividade humana, mas que se oferecem como interligados, né, nessa conversa que a gente está tendo, que a canção, a sua resposta a ela e tal. Um dos aspectos também que você acaba de dizer, que eu quero comentar, é o fato de que eu convidei as cantoras, mas eu convidei também cantores, né, que eu admiro, Tiganá Santana, maravilhoso cantor baiano, Marcelo Genesi, Celso Sim, mas nenhum deles pôde, por algum motivo não podia, não sei o quê, e ficaram as mulheres. Mas aí eu senti que havia uma sabedoria profunda nesse fato, de que, afinal de contas, tinha que ser as mulheres, né? E, inclusive nas crianças, né? Uma das crianças, que é menina, ela que brinca com aquela obra, que é uma obra da Laura Vince, que é uma bola mundo, né? que é uma bola transparente, em que os
continentes, é uma terra, só que os continentes não estão, vamos dizer, na superfície, mas os mapas dos continentes estão dentro dessa bola, girando conforme a criança brinca, né? Os continentes, esse mundo vamos dizer, em agitação, né? Está ali dentro dessa bola com a qual a criança brinca, né? Sempre me lembro numa aula na USP, na nossa USP, do professor Cavalcante, tradutor de grego, dizendo um aforisma de Hesíodo, de Heráclito, que diz: tempo, né? Brinquedo nas mãos de uma criança. Né? Então, é como se o nosso tempo estivesse ali como brinquedo na mão dessa criança, dessas crianças, né? Inclusive essa criança que diz, né, uma frase muito perturbadora, muito surpreendente, né? Porque ela é convidada a dizer a Terra é plana, a Terra é chata, ela diz: a Terra é planta, a Terra é planeta. E aí diz: e agora chega, e dá um chute na bola. Mas porque, de certo modo, disse tudo, né? Porque a planta, né, com a plana, com uma letrinha a mais, a Terra não é plana, a Terra é planta, né? O que está tão ligado ao que a cosmopolítica que tem se colocado, né? A visão da Terra como Gaia, né? Como um organismo, né? Como sendo isso, a vida como pulsando na Terra, e por isso a Terra é voo e é ovo, né? Como está no palíndromo, né? E a Terra é planeta, uma letra a mais, a Terra é planta, a Terra é planeta. E agora chega, ou seja, virou do avesso a Terra planta, né? A Terra plana, com uma brincadeira poética, né? Então, tudo isso, vamos dizer, né, dá calor, amor, né, para a gente, enquanto manifestação assim, da vida e tal. E ali o clipe tem obras da Laura Vinci que se combinaram ali com uma verdadeira parceria, porque tem no início aquela imagem de uma rotunda no alto do CCBB no Rio de Janeiro, do qual caem, né, lâminas douradas que ficam flutuando, né? É uma obra da Laura Vinci chamada Bateia e que é sobre a flutuação, né? E também tem outra que aparece no Teatro Oficina ali, que tiradas da terra, mas que estão suspensas, que estão planando, que estão penduradas, que é uma coisa trágica, né? Do ataque à natureza, mas ao mesmo tempo da força da árvore, está tudo ali e tal. Então, esses são temas cosmopolíticos, né, Afonso? Quer dizer, a Gaia, a questão da natureza do planeta como sendo, em última instância, ele sendo devastado, assolado por uma ganância, né, que maltrata, né, a ganância que maltrata a terra que plana, né? Mas isso de uma maneira que vamos dizer, ali esqueci agora o que eu ia falar exatamente sobre isso, mas em suma, que este negacionismo ele é totalmente conivente com o negacionismo climático e com o capital, não é? Avassalador e destruidor, como se houvesse outra terra depois que você jogasse essa fora. Não é? Porque é um princípio de dejetar, tudo é usado para ser descartado, em última análise é o planeta, é a última mercadoria, não é? Que é jogada fora, né, em última análise. Então, essa questão cosmopolítica está aposta ali, né? Na época que ali estávamos acabando o clipe, teve uma entrevista do Bruno Latour na Folha, e que ele dizia isso, como a Terra era uma espécie de última instância desse embate, como que isso tinha uma força política, uma premência política hoje e tal, e acho que essas questões
tão postas ali, né? Mas precisava que alguém dissesse isso, Eugênio, e você disse de maneira redonda, porque o seu texto é redondo, né? Ele começa com John Steiner e termina com ele, com os olhos azuis como a terra, né? Fazer uma paradinha aqui, só agradecer às pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. O Zé Santos foi o primeirão, queridão. Ana Antunes, desejando boa noite. Lúcia Moraes, lá de Araxá. Silvana Gontijo, querida Silvana, está aqui também. Eliana Sanches, que maravilha ter esses dois meus maiores mestres juntos nesse bate-papo. Obrigado, Eliane. Rosilene Terras Zeferino, trio maravilha. Eu não, só dois. Ao Guto Rocco, aqui mandando beijo para vocês dois. Marília Esquembre, aqui de Belo Horizonte, mandando beijo para o Zé Miguel. Celso Adolfo, o que tem cantor feônico com quem estão falando? Celso, está ficando maluco? Então explica. Renê Barata Zickman, boa tarde, vamos poder ver e ouvir o clipe da música Terra Plana? Pois é, ô Matheus, você está ouvindo aí, Matheus? Que é o nosso coordenador técnico. Se for possível colocar o clipe da música, nós gostaríamos. A gente gosta. Vamos tentar. Às vezes eu fico... Não, continue, Afonso. Maria Amorim, Ana Antunes, Mônica Meyer, querida Mônica, que tem um livro fantástico sobre botânica na história de Guimarães Rosa. Você conhece, né? Mas conheço. Beijo. Lúcia Moraes, tá dizendo que a gente está flanando, estamos mesmo, estamos tudo flanando hoje. Luciana Carcerone, Eliana Stefano, Neide Barbosa, amo o jornal e me emociono cada vez que encontro poesia nas suas páginas, Eugênio Butti. Neide Barbosa de Itabira, não é? De Itabira, Neide, presidente da Fundação Casa do Monte Andrade, querida Neide, muito obrigado pela sua participação. Zé Roberto Matias, tem 4 livros publicados, está certo, Zé Roberto Jackson, Gilmar Batista sempre participando com a gente. Bem, tá aí, muito obrigado. Quem está aí, não esqueça de se inscrever na nossa página. E a palavra com o Eugênio aí de novo, com a pergunta do ponto para te incomodar um pouquinho. Eu tenho visto que esse movimento tem inspirado num amigo que diz o seguinte: Afonso, tudo que está acontecendo agora são estertores. Toda pessoa que vai morrer tem força no final. Torço para que isso aconteça. Enfim, nesse campo, você não acha, Eugênio, Zé Miguel, que muito do que tem se produzido de negacionismo está, de certa forma, contribuindo para uma maior e melhor elaboração sobre o que aconteceu? Bom, outro dia mesmo, eu pensava uma coisa que ainda bem, é uma ideia absurda, mas me ocorreu. Talvez tenha sentido. Ainda bem que a extrema-direita já ganhou logo de uma vez, porque isso vai esvaziá-la. Eu não acho que a gestão da extrema-direita, importante caracterizar como uma direita que se situa fora do campo democrático. Eu não tenho a impressão de que a gestão dessa direita no Brasil vá necessariamente robustecer um projeto de longo prazo nessa trilha. Acho que a gestão pode, sim, ser uma experiência que resulte em desmoralização dessa vertente aí. Nessa perspectiva, talvez, porque veja o que foi a eleição nos Estados Unidos. Eu vi as pessoas comemorando em imagens, eram pessoas tão diferentes, né, daquele figurino do conservadorismo, e tão bonito ver aquele tipo de alegria, como se fosse uma confirmação de uma esperança. Um movimento
de enorme importância o que aconteceu nas eleições americanas. Veja o que aconteceu nas eleições agora municipais do Brasil. Comentando sempre o que o Afonso, nosso líder, perguntou. No Brasil, a gente primeiro vê que os apelos do presidente da República não foram bem respondidos. Parece existir uma diminuição. Um dos filhos teve uma votação expressivamente menor do que a que ele tinha tido antes. E, ao mesmo tempo, apareceram coisas maravilhosas do ponto de vista da política. Em Belo Horizonte, uma mulher trans e uma pessoa muito especial, a vereadora mais bem votada. Salabert. Mais bem votada da Câmara dos Vereadores. Em vários lugares, nós vimos figuras novas entrando, mandatos coletivos acontecendo. Por que isso é tão importante na política? Porque eu estou cada vez mais convencido disso, aliás. Nós não temos outra via que não seja a política. Nós temos que canalizar toda essa experiência, todas as dores, todos os trancos que estamos levando para uma atividade política, porque é só aí que pode haver um debate minimamente conectado com a razão, e só aí que nós podemos construir formas democráticas de mobilizar o Estado contra esse voo cego do capital. O Estado é a única instituição capaz de estabelecer anteparos. O Estado no que ele tem de público e no que ele tem de expressão de uma sociedade. O Estado tem inúmeros problemas muito graves, assim como a democracia brasileira tem problemas gravíssimos. A democracia brasileira é uma democracia que, o ano passado, no Rio de Janeiro, jogou a polícia para matar 1.800 pessoas. Dessas, 1.400 eram pretas ou pardas. No Amapá, a polícia da nossa democracia mata 15 pessoas por 100 mil habitantes. Nossa democracia desmata, não pode ver uma floresta que desmata e não pode ver jovens que matam. É uma democracia que não representa, que não inclui, que tem milhões de problemas muito sérios, mas é tudo que a gente tem para fazer a passagem. Não há passagem fora da democracia. E não há linguagem que não seja política capaz de manejar a democracia e de mobilizar o Estado. Só o Estado pode frear o que está acontecendo. E por isso eu vejo com tanta, assim, com pouco, pelo menos, de esperança o que aconteceu nas eleições no Brasil e o que aconteceu nas eleições nos Estados Unidos. Existe uma possibilidade de ação política com participação, com engajamento, e vamos disputar o espaço, existe uma possibilidade de que aconteça isso que o Afonso está falando. Zé, quer comentar? Sim. Tem um aspecto interessante na cena, né, que se desenhou com as eleições dos Estados Unidos e a sequência das eleições, que é o grande negacionista, estou insistindo nessa palavra, que é o próprio presidente Trump, né, ele é obrigado a negar as eleições, porque, entre todas as coisas que ele nega, negando a própria democracia, o próprio princípio, o fundamento eleitoral, né? Então, ele nega que ele tenha sido derrotado. E essa é uma situação importante nesse momento, porque o negacionismo é um delírio.
E é um delírio que se organiza que, quer dizer, que como estamos dizendo aqui, vai da Terra plana ao negacionismo climático, tal, em graus diferentes e aparecendo de diferentes maneiras e tal, mas ele é uma visão delirante do mundo que ela recebe com, vamos dizer, choques de realidade, né? Então, não é possível que o Trump sustente simplesmente esta negação das próprias eleições, porque há um conjunto de instituições ali e tal que ele não é capaz de atravessar com o seu delírio a ponto de afinal, afirmar que ele venceu as eleições que ele perdeu. E eu acho que isso faz parte daquilo que o Eugênio estava dizendo como processo de desgaste que está envolvido nesse tipo de projeto, né? Porque é um projeto que ele tem dificuldades de sustentação, né? No Brasil, nós estamos testando isso, né, e vendo também esse desgaste de uma espécie de, quer dizer, de uma primeira onda, né, que afirma o conservadorismo delirante, mas que vai sendo contestado, afinal, por dados de real, né? E eu imaginava até que quando chegou a pandemia, que o vírus era um antagonista real dos delírios bolsonaristas, né? A negação da pandemia, e que a pandemia ela vinha com um peso de real, não é? Com o que ela traz de morte, de ameaça, em suma, de mais morte a um quadro de morticínio no Brasil, e que isto abalaria os fundamentos do bolsonarismo. Já acreditei nisso. Depois vi que a coisa era mais complexa que isto, porque tem muitos mecanismos de desvio e tem, talvez, no Brasil, uma espécie de aceitação difusa de que a morte é um elemento da natureza, que se morra gente, já que morre gente de todas essas formas que o Eugênio está falando, que a epidemia não traz grande novidade em relação a isso, e, portanto, ela pode ser naturalizada, né, por uma visão que a negue. Agora, no entanto, portanto, no Brasil, talvez os contrapesos democráticos sejam mais frágeis, né, e, ao mesmo tempo, esta terrível, não é, desigualdade que mói e mata gente, que ela vamos dizer, é um obstáculo maior, é mais complexo no Brasil dissolver talvez esta onda, né, violenta, autoritária, agressiva e delirante, né? Então, são todas questões que estão em jogo, né? Que estão atualmente num embate, e o embate corresponde a uma política, como disse, quer dizer, ela vai para o canal político, que, de certo modo, é algo que rege todos vamos dizer, essas dimensões. Mas, no entanto, considerando que a cosmopolítica tem um papel nisso, né? Tem um lugar nisso, né? E que, se há uma virada, essa virada, a arte tem um papel nisso, né? Quer dizer, tem uma coisa de afirmar o nosso lugar, né? Um lugar no mundo, né? Um lugar afirmativo da vida, né? Isto é uma coisa que talvez a gente tenha esquecido de fazer para tentar se contrapor, né, a essa insanidade, né?
E, no entanto, eu acho que a afirmação de um lugar que é da cultura humana, né, ela tem um peso nisto, né? A Nausete está aqui dizendo que a conversa é maravilhosa, que por ela fica aqui até amanhã cedo. Querida. Querida. Sérgio Santos está aqui também mandando um abraço para vocês dois. A Eliane Cuencas também, problemas serão bem. Mas o legal é que o Zé começou a tocar num assunto que eu quero passar para o Eugênio imediatamente, lembrando que o Eugênio, secretamente, não por muito tempo, é um excelente poeta. Mas não por muito tempo, vocês vão saber disso. Aguardem. Mas, ô Zé, desculpe, Eugênio, essa ideia da arte como um contrário, vou falar nem o contrário, não, como um contrário da morte, é muito legal, não? O negócio é que a gente não sabe a morte, né? Essa é a questão da representação, da linguagem, de todo o simbólico. E que isso me lembra, sabe o que? O negócio do azul. Nós olhamos para o céu e vemos que o céu é azul, mas o céu não é azul. E do céu, o astronauta russo, soviético, olhou para a Terra e viu que a Terra é azul, mas a Terra não é azul. Azul é o véu que nos divide e que nos une. É uma membrana incorpórea. Isso talvez me leve a pensar na morte. Sem dúvida, a morte, como fronteira, é o grande problema da humanidade, e eu queria falar algo sobre a morte, é o que está além de tudo aquilo de que somos capazes. E ela precisa estar além para que sejamos humanos. Nós somos humanos porque somos mortais e não conhecemos o que está além desse véu ou dessa membrana. Hoje, o capital e a ciência estão pesquisando seriamente a imortalidade. A gente ouve falar disso, existem publicações, existem até previsões. Vai se prolongar a vida. A manipulação genética, aliada a chips e a nanotecnologia, vai possibilitar um incremento de força, de inteligência, de longevidade em novos seres. Isso será possível. Já vários historiadores têm falado da possibilidade da diferença entre as classes ser potencializada pelo uso de tecnologia e engenharia genética nas novas gerações, de tal maneira que os muito ricos, esses que vão ter casa de campo em satélites na órbita terrestre, esses vão ter corpos diferentes, se isso prosseguir, se tudo isso não for contido. E os mais pobres vão ser geneticamente ainda não diferentes, mas vão ter corpos diferentes, vão ter saúde diferentes. O que eu queria dizer é que, se a ciência vencer a morte, ela mata a humanidade. Esse é o nosso problema. A arte talvez seja um modo de olhar a morte muito humano, justamente porque a gente contempla aquilo que nos faz mortais, que nos faz diferentes dos deuses. Eu, às vezes, em algumas situações, penso que os deuses nos invejam, e graças à morte, né? Eu não falei nada com nada, talvez eu tenha me perdido, mas era isso. Não. É maravilhoso! Não,
Exatamente. Quer dizer, a vida e morte são uma coisa só. E quer dizer, a arte bebe nisto, né? E acho também que a ideia, a fantasia de que a ciência vença a morte, ela ataca esse princípio. Às vezes eu pensava assim também delirantemente que Deus, enquanto Deus, se ele mostra que é gênio quando inventou a vida e a morte, aí sim se mostra que este é um gênio, o cara que teve essa ideia, né? E que está tudo certo né, nesta coisa. Então, acho que, em suma, você trouxe, e que bonito que você trouxe isso como a película, partindo da imagem, né, da membrana azul, né, que parece azul, que nos une e nos separa, né, que é. Aí depois você passou a falar da vida e da morte, e essa membrana. Em suma, foi bonito essa transição que você fez, né? Mas eu acho que certíssimo é isso, e a arte tal como ela não ela não esconde esconder de nós mesmos a morte. Eu tô no ar aí? Estão me ouvindo? Deu só uma paradinha. Se você puder repetir, eu te agradeço. Tá. Eu estava dizendo que a civilização ela esconde a morte, inclusive aquela que hoje que ela não admite a figura, quer dizer, a presença e a vivência da morte, né? Nós temos uma civilização em que quando a pessoa se vê que ela vai para a morte, ela é recolhida para UTIs, para hospitais, para lugares onde ela é afastada, né, daquela vida familiar onde há não muitas décadas, né, as famílias conviviam com a morte, né, dos seus velhos e que aquilo era em suma vivido e cultuado em casa e às vezes velava-se na mesa em que se come, né? Então é isto que nós temos um processo de violento afastamento, né, desta convivência com a morte, que no entanto a arte é uma das coisas, né, que nos ensina. Mas ao mesmo tempo esse violento afastamento vem junto com uma necropolítica, que é aquilo de que estava falando Eugênio Butti, né? Não uma cosmopolítica, quer dizer, a necropolítica, como sendo, em suma, esse... Então, quando você está falando isso, eu fico inventando aqui uma fábula na qual a pandemia está nos afastando tão mais da morte, do rito da morte, dos rituais, que quando isso passar, eu espero que passe, né? Meio descrente às vezes, a gente vai ter que fazer um retorno aos rituais da morte. Não é? Está coçando. Não, a pandemia teve isso num primeiro momento, espero que a gente não veja isso de novo, aquelas obras de terraplanagem nos cemitérios, com aqueles buraquinhos que eram filmados pelos drones, todos enfileiradinhos, como um rastro de pneu, que eram as covas. E as retroescavadeiras quase que enterrando as pessoas, né? Uma mecanização de algo que é imprescindível ritualizar. Algo muito complicado. Eu acho que nesse ano da pandemia a gente foi exposto a uma condição de que o nosso corpo é dispensável na ordem do capital. Nós podemos fazer tudo de longe, não precisamos mais nos encontrar, e a economia deu um jeito de continuar sem a nossa presença. Nós somos mais descartáveis, mais fungíveis do que tínhamos percebido até então,
Isso é um lado muito estranho, muito difícil de aceitar e de elaborar e de superar. Zé, deixa eu até te interrompendo um pouquinho. Nesta hora é que a arte entra no sentido de trazer não só a reflexão objetiva sobre essas mudanças culturais, né? Não é outro campo, é a arte que faz isso, como também recuperar coisas que estão se perdendo, como a música do Zé conseguiu. Em certa medida, a música do Zé trouxe para flanar ideias que estavam no plano. Concorda, Zé? Sim, em suma, eu acho bonito pensar isso, eu acho que é verdade, né? Tem todo um jogo que nós estamos vendo aqui entre o plano e o planar, né? No sentido que o plano aplastra, né? Reduz, né? E essa imagem até que o Eugênio falou, da terra terraplanada para a morte, né? Sim, Zé uma Miguel, terra plana, terraplanada para uma morte sem rito, né? Aquela parte da música mudando aqui completamente, mas que as crianças, aquela criança fala, a Terra é planta, a Terra é planeta. Aquilo não foi você que escreveu? Não, não, não. Coisa! O que eu escrevi foi a Terra é plana, a Terra é plana, a Terra não é plana, a Terra não é chata, né? Esse que foi o mote, quer dizer, foi a brincadeira jogada, né? Como uma parlenda, assim, a Terra não é plana, a Terra não é chata, que é uma coisa bem infantil. Então foi isso, mas... E aquilo, a criança tirou da brincadeira dela com as letras e tudo, e ela falou aquilo. Saiu-se com esta, né? E aí vocês encerraram com isso, é maravilhoso isso. Que coisa! Planta, plana, plana, planta, planeta. É demais. É que nem... Deixa eu esperar um pouquinho, você manda uma boa dessa. Tá bom. Mas nós vamos ouvir a música, nós vamos ouvir a música. Pois é, ô, seu Matheus, vamos ouvir a música? Deixa eu dizer, quando a gente está assim em Zoom, a minha experiência com clipes, com vídeos, ele vem mastigado, né? Eu acho que as pessoas, quando terminassem aqui, a nossa melhor se elas entrarem no YouTube, porque aí elas veem direito, né? Aqui sempre vai, porque a retransmissão via Zoom, aí fica meio quebrado, meio atrapalhado. E aí Vamos dar uma chance para o nosso Matheus aí, que o sujeito enfrentou um Fiaraxá 24 horas por dia, fazendo de quarta a domingo, direto. Esse ser humano está aí. Né? Não, tudo bem, mas ele... De qualquer forma, gente, depois que acabar sendo bom ou ruim a transmissão, corram lá no YouTube e assistam novamente a música do Zé Miguel, que vale a pena, tá bom? Eu queria dar aí as últimas palavrinhas para os meus queridos amigos, não sem antes agradecer essa alegria. Eu fico bem, eu fico alegre ouvindo vocês, fico bem, feliz ouvindo vocês, eu amo vocês demais. Então, queria começar pelo Zé fazer um encerramento bonitinho para nós. Não, alegria e felicidade, é isso mesmo que eu sinto, né? Alegria que Oswald de Andrade dizia que é a prova dos 9, né? Mas tem horas que a gente sente que é isso mesmo, né? Porque é aquilo que muda a chave, né? Então a gente precisa contar com alegria, e alegria que a gente aposta naquilo que a gente investe, naquilo que a gente sente que é transformador.
Então, como eu sinto aqui em São Paulo, no momento dessa eleição. Seja transformador desde que vote no Boulos, é isso? Acabou, decidi, eu falei, pronto. Obrigado. Acabei. Transformador pronto no Boulos, acabou. E você, meu querido, hein? Não, claro, que haja o jogo democrático, isso aqui é maravilhoso, mas eu quero dizer que haja momentos em que você sente que possibilidades transformadoras que incluem alegria, né? Que tem alegria. É o que eu sinto com a candidatura Boulos Erundina, eu sinto alegria. Sem dúvida. São duas pessoas. Eu fico pensando assim, agora eu vou falar, foda-se. Que alegria seria, né? Esses dois aí na prefeitura. Que alegria. Eugênio Butcher, Vossa Excelência está com a palavra, não sem antes receber o meu beijo na sua careca, que estou morrendo de saudade. Eu também, a minha careca agradece. Quero mandar um beijo também para você, para o Wisnik. Tem uma parte aqui, eu estou olhando meu caderninho, tem cada coisa, e que não seja, olha o que ele fala, e que não seja o ovo da serpente socado por gente chocada, renitente, querendo a todo custo que ela seja chata. E depois, a terra simplesmente plana, carregando, acho que é isso, a terra simplesmente plana, carregando o peso da ganância que a maltrata. É uma coisa tão assim, vamos ouvir isso, eu adorei estar aqui com vocês, eu também sou fã do Boulos e da Erundina, eu acho que, enfim, está com muita coisa errada, tudo, mas muito dos elementos do pessimismo, que eu achava lúcido e continuo achando, foram removidos por alguns fatos recentes aí no Brasil e no mundo. E eu acho que isso é um indício que fortalece a confiança de que nós temos que fazer política. De algum jeito, temos que ir por esse caminho aí. E fazer arte, e ouvir Zé Miguel Wisnik cantar junto com ele. Obrigado aos vocês dois. Obrigado, Eugênio, maravilhoso, estou muito grato a você e adorei as coisas que você disse. Em suma, tudo que você disse aqui, em suma, tem uma coisa de uma sensatez, né? De um equilíbrio, ao mesmo tempo de uma coisa aguda que vai em pontos agudos das questões, né? E então essa é muito bom te ouvir, é muito bom te ler e poder ter você, né? Para a gente né, seguir, né? Planando. E obrigado, Afonso, por essa coordenação, essa regência aí de longa duração, né? Te conheci há muito tempo, né? Fazendo alguma coisa, essas coisas geralmente começam e terminam, né? Que a gente diz, lembra quando tinha sempre um papo e tal, né? Que são coisas que marcam um momento, depois mudam e tal. Mas você tem aquela capacidade, né, da força, da persistência de seguir com uma coisa tão importante como essa. Tão Queridos, eu seria nada sem vocês, eu sou só um espelho do pensamento que vocês têm. Muito obrigado. Vamos lá, Matheus. Simbora, querido. Vamos botar aí a terra plana. Estão ouvindo o som? Estão ouvindo o som? Sem som? Estão ouvindo o som?
Ô, gente, é o seguinte, não deu não. 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 Se estiver assistindo essa live de novo, obrigado, Eugênio, obrigado, Zé Miguel. E saiam daí, YouTube, A Terra Plana, e vão assistir o clipe que é lindo. Aliás, é o motivo do nosso encontro hoje. Obrigado.